Fala aí, galera ligada aqui no canal O Caos NFL, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Desde já peço a sua colaboração com like, assim vocês vão estar me ajudando na divulgação do canal, fazendo com que ele chegue até mais pessoas que gostam e admiram o futebol americano aqui no Brasil. Vamos falar dos jogos que acontecem neste domingo de NFL e também vamos falar um pouquinho também sobre o Monday Night Football. Domingo recheado de grandes jogos. Já vou adiantando que que tem um jogo aqui que eu vou fazer um vídeo em específico para esse jogo, e todo mundo sabe qual jogo que é. É Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Esse jogo aqui eu vou fazer um vídeo somente para poder abordar o confronto entre Patrick Mahomes e Josh Allen, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Sem mais delongas, vamos começar aqui. A gente tem algumas coisas para poder falar. E já vamos começar falando de New York Giants e Baltimore Ravens, um grande confronto. A equipe de Nova York tem sido muito bem treinada por Brian Daboll. Ele tem tirado mais do que esse elenco tem. O Daniel Jones tem feito aí partidas honestas, isso tem que ser elogiado, não está atrapalhando. O Saquon Barkley, para mim hoje, ele é o melhor jogador ofensivo da NFL, está jogando muito bem. A gente sabe das suas habilidades, porém o problema que o Barkley tem é ficar saudável, mas quando está saudável ele é um dos melhores jogadores ofensivos da liga. A defesa dos Giants também está jogando muito bem. E vão enfrentar aí um Baltimore Ravens que não só no ataque, mas também o time em si tem oscilado bastante. Dificuldade para poder fechar partidas, e isso a gente sabe que num esporte igual a NFL, e principalmente para os playoffs, isso pode ser um complicador muito grande. Fechar partidas na NFL, isso é muito importante, e os Ravens têm tido problemas para poder fechar a partida. Eu quero ver aí como a defesa de Baltimore vai fazer para poder pressionar, primeiro parar o jogo terrestre de Nova York, e depois pressionar o Daniel Jones, porque eu acho isso muito importante. Você tirar o jogo terrestre de Nova York, fazer com que o Daniel Jones precise lançar a bola, ficar em situações longas de terceira descida. E a gente sabe que o Daniel Jones, ele quando pressionado, ele comete alguns erros bobos. E também o Daniel Jones, ele é um cara que sofre muitos fumbles. Então eu quero ver como a defesa de Baltimore vai se comportar aí, né, nessa partida. Uma outra coisa aqui também que eu quero chamar a atenção entre Ravens e Giants é o Lamar Jackson. Na última partida aí ele teve 3 overthrows horríveis, que até meio que preocupa pela a facilidade que eram as 3 jogadas, e o erro crasso que ele teve em jogadas fáceis. E aí a gente pode ter um problema que pode ser um fator determinante para a partida, e um problema para os Ravens, né? Que os Giants correndo bastante com a bola, anotando touchdowns. Quando você corre bem com a bola, põe alguns pontos de diferença no placar, você automaticamente obriga o adversário a lançar a bola. E aí é simplesmente um jogo de xadrez. Você imprime o seu melhor e tira o melhor da equipe adversária. Então, o que os Ravens têm de melhor no ataque? É o jogo terrestre, é o Lamar com a capacidade de improvisação, de correr com a bola. Se os Giants aqui amanhã anotam 10 pontos de diferença e começam a
destruir com o relógio, você pode forçar o Lamar Jackson a lançar a bola. E a gente sabe que o Lamar, ele não é um dos melhores caras lançando a bola. É um bom quarterback, sim. Mas ele tem lá seus problemas, como eu disse. Ele lançou 3 overthrows na rodada passada. Inclusive um desses overthrows foi uma interceptação, uma interceptação bizonha. E a gente sabe que o a nível de o Lamar, ele não está no nível de Patrick Mahomes e Josh Allen. Então se você forçar você abre aqui 10 pontos e força o Lamar a lançar a bola, a correr atrás do placar, os Giants podem tirar boas coisas aqui. Para mim é um jogo cheio de armadilhas para a equipe de Baltimore, e uma vitória de New York para mim não seria nenhuma surpresa, e também iria impor aí respeito à NFL. Se você vende um grande adversário com um grande, se você enfrenta se você vence um grande quarterback e um grande adversário, você impõe respeito, principalmente porque tem muita gente dizendo que o 4-1 dos Giants é um pouquinho, não é tão verdadeiro, porque não enfrentou grandes equipes. Meu amigo, vencer um jogo na NFL é difícil. Imagina você iniciar a temporada tendo feito 5 jogos e tendo ganhado 4 deles. Então vamos ficar de olho nisso daí amanhã, porque uma vitória dos Giants, a gente começa a ter uma mudança de panorama aí na forma que as pessoas observam a equipe de Nova York. E como eu disse, jogo com algumas armadilhas para Baltimore aí. Mas para mim os Ravens são favoritos mesmo assim. Passando aqui rápido, outra partida é New York Jets e Green Bay Packers. Jogo perigoso para Green Bay. O jogo aéreo não está funcionando. Com todo o respeito, hoje os Packers praticamente não tem nenhum tipo de recebedor. Principalmente os wide receivers não tem conseguido aparecer. O Aaron Rodgers, ele está querendo resolver tudo sozinho. Não está conseguindo adaptar-se aos seus novos wide receivers. É importante explicar a seguinte questão: os wide receivers de Green Bay não são aquilo que a gente esperava, ou não estão entregando aquilo que a gente esperava. Isso é verdade, mas também a gente tem que olhar um pouquinho a questão do Aaron Rodgers também, que quando as coisas não começam a acontecer da maneira que ele espera, ele começa a meter o louco e querer resolver as coisas do jeito dele. E ele não vai conseguir resolver as coisas lançando a bola de 40, 50 jardas para recebedores que tem dificuldade na recepção da bola, e também dificuldade de se livrar da marcação. Então acho que o Aaron Rodgers precisa aí um pouquinho de calma e tranquilidade, e de se adaptar aos seus recebedores. Outro problema aqui para Green Bay, a defesa dos Packers. Eu já disse isso em vídeos anteriores. Não é este ano. Já tem alguns anos que a defesa dos Packers não tem conseguido parar o jogo terrestre. E é o que eu disse. O mesmo que vale para os Ravens vale para os Packers. É um jogo com várias armadilhas. E se os Packers caírem nessas armadilhas, não parar o jogo terrestre, não ter uma melhor definição do ataque para que o Aaron Rodgers utilize melhor os seus wide receivers, e o Aaron Rodgers também ter a paciência para poder jogar de maneira inteligente, utilizando melhor os seus recebedores, amanhã aqui a gente pode ter uma grande zebra. Mesmo guardada todas as devidas proporções, uma vitória dos Jets sobre os Packers, ela é muito mais zebra do que a vitória dos Giants sobre os Ravens. Então isso é muito importante amanhã, os Packers tomar cuidado com essas pequenas coisas que têm afetado o desempenho da equipe.
É, pelo lado dos Jets, tem jogado muito bem, a defesa é melhor do que a defesa do ano passado. O segundo ano do Robert Saleh, ele é sempre muito melhor, e foi assim lá em São Francisco. O segundo ano dele foi melhor do que o primeiro, e a mesma coisa tem acontecido lá nos Jets. O segundo ano da defesa tem sido melhor do que o primeiro. É, é, o ataque dos Jets tem tido bons momentos, o jogo terrestre tem encaixado. Então, olhos abertos aqui para esse jogo contra o Green Bay, porque o Green Bay não está jogando bem, e uma derrota amanhã pode concretizar uma crise muito grande em Green Bay. Você enfrenta um time que está com a defesa melhor, jogando bem, com ataque também que está fazendo um bom papel também. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do ataque de Nova York. Não é o melhor ataque do mundo, mas os Jets têm feito um trabalho bem interessante no seu ataque. O Zach Wilson, depois que ele estreou na temporada vindo de lesão, fez aí 2 boas partidas. Então, assim, a gente pode ter aí uma grande zebra pintando no jogo entre Green Bay e New York Jets. Seguindo aqui, vamos falar de Arizona e Seattle. Ou Seattle, né? Melhor. Um jogo extremamente interessante. O Seahawks vem jogando melhor do que a gente esperava. Os Cardinals têm um dos piores técnicos da liga. E eu vejo que nessa partida os Seahawks imprimindo o jogo terrestre, explorando que a defesa dos Cardinals estiver entregando. Isso foi até uma coisa que o Geno Smith disse numa entrevista. Perguntaram para ele o que tinha mudado no Geno Smith nos últimos anos, e ele disse que ele estava explorando melhor aquilo que a defesa estava lhe entregando. E obviamente também ele tem o Geno Smith, ele não está cometendo erros, né? Ele não tem tido interceptações bobas. Então isso deu uma grande melhora nele. E eu acho que amanhã, se os Seahawks explorarem bastante as big plays com seus wide receivers, o Metcalf e o Tyler Lockett, pode ser um fator extremamente importante para o jogo contra os Cardinals. Eu observei isso bastante no jogo dos Cardinals contra os Eagles, que os Cardinals estavam tendo problemas. Não só para poder parar o jogo terrestre de Filadélfia, mas eu vi que o A.J. Brown e o Davante Smith estavam bem confortáveis contra a secundária dos Cardinals. Os Cardinals é um time que manda muita blitz, e vai ser interessante aí ver como é que o Geno Smith ele vai se comportar com essa questão, porque se as blitzes que os Cardinals mandam muito, elas encaixarem, podem dificultar bastante coisa aí pro ataque de Seattle. Pelo lado dos Cardinals, tentar explorar os buracos defensivos que existem na defesa de Seattle. A defesa de Seattle tá jogando bem, realmente tá jogando bem, né? O Seattle em si, como time, ele tem jogado melhor do que a gente esperava, mas existem alguns buracos. Eu acho que um fator importante vai ser a pressão pelos lados. Se Seattle não conseguir pressionar o Kyler Murray pelos lados, o Seattle pode ter problemas aí, porque o Kyler Murray, saindo da pressão pelos lados, ele sempre consegue fazer boas improvisações e conseguir aí boas jogadas e boas jardas para a equipe de Arizona. O problema é saber se os Cardinals eles vão conseguir fazer isso, porque o time é muito mal treinado pelo Cliff Kingsbury. Eu acho que para mim é o próximo técnico a ser demitido na NFL. E para mim, no jogo de amanhã, os Seahawks são favoritos contra os Cardinals. Muito também por ser um jogo divisional, mas muito também pelo que o Seattle tem feito
e muito também pelo que o Arizona não tem conseguido apresentar. Beleza? Vamos aqui falar do Sunday Night Football, como eu disse. Eu vou fazer um vídeo em especial para poder falar de Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Então a gente já vai pular aqui para o Sunday Night Football, que coloca frente a frente as duas melhores defesas da liga. Cowboys e Eagles. Tem expectativa de ser um grande jogaço, uma partida com várias nuances aí. Como eu disse, para mim as duas melhores defesas da liga. Vamos ver como é que vai ser a defesa dos Eagles contra o Cooper Rush. Eu acredito que os Cowboys vão tentar evitar de colocar seus quarterbacks. Os Cowboys vão tentar colocar, tentar evitar de colocar o seu quarterback em situações, agarrou aqui. Os Cowboys vão tentar tirar o Cooper Rush de situações em que ele tenha que enfrentar a secundária dos Eagles. E é uma coisa que eu acredito que os Eagles vão tentar fazer. Parar o jogo terrestre de Dallas, que tem jogado muito bem. O Tony Pollard tem feito boas partidas. Ele para mim, ele tá destruindo, tá correndo pra caramba. Tá jogando até melhor do que o Ezekiel Elliott. E eu acho que os Eagles aqui vão tentar parar o jogo terrestre, tirar as possibilidades de passes rápidos do Cooper Rush para fazer que ele fique em terceira para 8, em terceira para 6, em terceira longa, forçando o Cooper Rush aqui a lançar a bola contra a secundária dos Eagles, que para mim a secundária dos Eagles é a melhor da NFL neste momento, com Bradbury, com Darius Slay, tem uma secundária extremamente habilidosa aí. Eu gosto muito da defesa dos Eagles em si. Já pro lado dos Cowboys tentar pressionar o Jalen Hurts, fazer com que o Hurts ele não se sinta confortável para poder conectar com seus recebedores. Vai ser um jogo de defesas e aquela melhor defesa que tiver um melhor que se preparar melhor e conseguir anular os pontos fortes de cada ataque, eu acho que esse time vai ter grandes chances de vitórias. Então, se você pressionar o Jalen Hurts, não deixar que ele conecte com seus recebedores, a mesma coisa que Dallas tem que tentar fazer, que é parar o jogo terrestre. Que os Eagles vão fazer com Dallas, que é parar o jogo terrestre. Dallas tentar parar o jogo terrestre, pressionar bastante o Jalen Hurts, porque diferentemente dos Eagles, que tem uma unidade defensiva muito boa, os Cowboys eles têm alguns problemas na sua defesa, porém os Cowboys têm um jogador que os Eagles não têm, que é o Micah Parsons. Então, se você conseguir colocar sua defesa em situações favoráveis em que ela consiga pressionar o quarterback adversário, e principalmente quando você tem um monstro defensivo, que é o Micah Parsons, para mim, hoje ele é o melhor jogador defensivo, um dos melhores jogadores da liga, é um cara extremamente empolgante de se ver jogar, de se acompanhar. Então, assim, conseguindo pressionar o Jalen Hurts, conseguindo tirar as principais jogadas do ataque de Filadélfia, os Cowboys têm aí suas chances na partida também. E para mim, vai ser uma batalha de turnovers. A defesa que forçar mais turnover, ela vai deixar seu time mais próximo da vitória. E para Dallas, se o Cooper Rush tiver aí poucas jardas para poder caminhar até o touchdown, vai ser extremamente importante. Para mim, é uma partida que a gente não vai ter uma grande pontuação. É uma partida aí para um 17-14, ou até mesmo aí um 14-10. Para mim vai ser um jogo extremamente defensivo. Normalmente eu não gosto de trazer
de colocar essas pontuações exatas assim, porque é um esporte, é um jogo que você pode ter várias nuances, então acaba que você trazer um placar, ele pode ser uma coisa ínfima no, 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 no comentário, na análise. Mas enfim, vamos aí observar esse jogo amanhã entre Cowboys e Eagles, dois rivais de divisão que tem jogado muito bem. E para mim, como eu disse, jogo para poucos pontos aí, porque vai ser um jogo defensivo. Caminhando aqui, vamos falar do Monday Night Football, o jogo que reserva pra gente um Denver Broncos e Los Angeles Chargers. O Broncos muito mal e os Chargers cheios de lesão. Só não digo que vai ser um jogo parecido entre Bears e Commanders, porque as duas equipes têm muito mais talento na posição de quarterback do que o Washington e Chicago. Mas assim, as duas equipes com os Broncos muito mal, com dificuldade de finalizar jogadas na red zone. O time chega na red zone e não consegue fazer nada. As chamadas de ataque têm sido horrorosas. O Russell Wilson não dá para colocar só na culpa de que ele está lesionado, porque algumas jogadas a gente vê que é tomada de decisão mesmo. Então assim, o Russell Wilson muito mal, precisa de sair um pouquinho do Twitter e preocupar em jogar futebol, porque não está jogando nada, não está entregando nada. E isso pode ser um grande complicador. Isso tem sido um grande complicador aí para Denver, que o time chegou a ser vaiado pela sua torcida umas 2 vezes. Então assim, não dá para esperar boas coisas do Denver. Os Broncos estão jogando muito mal. É um time que não empolga, é uma grande decepção da NFL neste momento. Os Chargers, como eu disse, a defesa com muitos problemas, muitos jogadores lesionados, Nick Bosa lesionado, tem problemas de lesão também no ataque, mas isso não pode ser uma desculpa que as pessoas as pessoas colocam, porque o time que ele é bom, ele supera até as lesões. E neste momento os Chargers vem provando que eles não são tão bons assim, porque eles têm, né, eu sei que vai ter gente que vai falar, mas tá sofrendo com lesão, que não sei o que outro, mas mas para mim eu acho que isso não pode ser um denominador nessa questão, não. Eu acho que o time, quando ele é bom, ele arruma formas de ganhar. Mas vamos aí o que é essa partida, o que a gente pode esperar dessa partida, né? O que esse jogo nos reserva, mas sinceramente eu não vejo grandes expectativas assim no Monday Night entre Broncos e Chargers, não. Vai ser um jogo bem ruim. Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho sofrível de assistir. Vamos aqui para outros jogos bem interessantes na rodada. Na verdade, eu trouxe aqui mais dois jogos interessantes na rodada. Jaguars e Colts. O jogo ele é interessante pelo fato de que os Colts têm tido vários problemas jogando contra os Jaguars. Os Colts têm sido grandes fregueses de Jacksonville. E os Colts também é outro time que tem decepcionado, né, neste início de temporada na NFL. Outra partida aqui também que chama atenção é Saints e Bengals. Para mim vai ser muito interessante ver com a boa defesa de New Orleans pressionando o Joe Burrow. Joe Burrow tem tido problemas aí com questão de pressão, né, a linha ofensiva dos Bengals, e vai ser muito interessante observar aí como a linha ofensiva vai lidar com... A linha ofensiva dos Bengals vai lidar com a unidade defensiva do Saints. Para mim, qualquer um dos dois que vencerem aí vão estar dando uma grande resposta para a NFL. Os dois times precisam de vencer e convencer.
Mas pro lado de New Orleans, se eu não me engano, quem joga é o Andy Dalton. Aí fica um pouquinho mais difícil de esperar uma vitória convincente do Saints. Enfim, mas vamos lá. Galera, não se esqueçam esse foram as partidas, os destaques desse domingo de NFL e também passando aqui sobre o Monday Night. Peço a todos que não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Um forte abraço a todos. Valeu e falou!